Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que sei sobre tigres e dragões e... Só e agora? E agora nada. O nosso podcast é sobre Kung Fu, Tai Chi, Aikido, Judô, enfim, diversas modalidades de luta e também sobre cultura tradicional chinesa e cultura oriental de uma forma mais ampla. E hoje a gente está inaugurando, não posso falar inaugurando, esse episódio aqui está sendo patrocinado e apresentado por um coletivo aí de instituições, que deixa eu pegar minha cola aqui, espera lá. Enquanto isso, o Rômulo vai dar os recadinhos do coração. Bom, para começar, então eu vou pedir para vocês irem atrás dessas instituições nas redes sociais e darem lá uma moral. Vim aqui por causa do Sobre Tigres e Dragões. Para dar uma moral, porque, pô, o canal tá crescendo, temos... São os apoiadores que acreditaram. Apoiadores que incentivaram essa ideia, porque que todo mundo gosta aí da conversa que rola aqui, né? Então, curtam, compartilhem e deem essa moral lá nos canais oficiais da... Maravilha, Rômulo. Então, só pontuando, esse episódio é apresentado pela Oficina de Tambor Chinês Toque da Dança do Leão, projeto patrocinado pela CPFL Energia, com apoio do Instituto CPFL e com a realização da Associação Shaolin Shan e do Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Então, muito obrigado aí pelo apoio. Assim como esse episódio, outros episódios também estão contando aí com esse apoio, certo? Não só para dar uma moral, mas porque são projetos interessantíssimos, vale a pena conhecer, né? Muito bem. E o nosso convidado de hoje já esteve aqui, não necessariamente... Na verdade, ele não sai daqui desse lugar que a gente está, mas a gente já gravou com o nosso convidado que está aqui, que é o Gabriel Guarino. Muito obrigado, Gabriel, pela sua presença. Olá. Gravamos no antigo estúdio, ainda quando o nosso barbudo era outro. Não era esse bonito aqui, era um outro bonito, que era o Igor. É isso? É isso. Então, o Gabriel já esteve aqui sem cabelo, com barba, sem barba. Eu não sei, mas eu acho que eu sou o convidado que já esteve em todos os estúdios. Porque eu já passei por todos os estúdios do Tigres, tenho essa honra. E é muito bom ver o Tigres crescendo em tamanho, quantidade, apoio, dinheiro, convidados, números, cabelos, né, barbas e por aí vai. Pelos e muitos pelos. Gabriel Guarino de Almeida é antropólogo e educador, tendo como ofício o ensino, pesquisa e a prática da arte marcial chinesa. É pesquisador do Pop. Acertei. Olha só. Laboratório de Pesquisa Antropológica e Estéticas, Aprendizagens e Cultura Pop, na PUC do Rio, e do Educan, Caminhos Marciais, Humanidades e Educação Integral. Atua como instrutor do Piranha Teens aqui no Shaoshan, sede do nosso estúdio, onde ensina autodefesa para mulheres e pessoas LGBT+. É professor também de garras de águia e também Jiaolian de Shen Tai Chi, aqui também no Shaoshan. Muito bem-vindo. Ah, importante. Recentemente, não sei se ele vai falar sobre isso, ele defendeu a tese de doutorado dele, intitulada, veja só, hein, prestem atenção. Nome bonito. Ressonâncias de uma arte do punho. Uma etnografia da aprendizagem do Shenxi Tai Chi Chuan na diáspora chinesa da cidade de São Paulo, Brasil. Santa Cecília. Muito bem. Muito bem-vindo, Gabriel Guarino. Muito bom voltar aqui. Começamos por onde, companheiros? Posso começar? Pode. Qual é a relação da antropologia com Kung Fu? Ih, agora lançou a brabíssima. Nossa, começou pesado? Ficou pesado? Lançou fora. Só nessa pergunta aí, não vai caber mais nenhuma outra. 2 horas e meia. Primeiro, assim, tem uma relação? Eu vou responder de 3 jeitos e todos resumidos. Porque é uma pergunta muito boa. Eu acho que tem uma primeira relação muito forte, é que tem essa vocação da antropologia, que é estudar a cultura, né? Assim, cultura no sentido mais amplo do termo, né? Tanto as manifestações que a gente entende propriamente como manifestações culturais, né? A dança, o ofício, a arte, né? Mas também o próprio cotidiano das pessoas. Mas a antropologia é o estudo dessas... É o estudo disso, né? Desse conjunto de relações que fazem a gente
pessoa humana, né? E aí, enfim, a graça da antropologia é descobrir que não tem, né? Na verdade, não tem. Cada grupo de pessoas tem, né? Seja de sociedade, seja no tempo, seja no espaço, um jeito diferente de fazer. E tem uma coisa que me parece que tem uma relação muito forte com a arte marcial, que é justamente essa pergunta sobre o que é comum, né, entre diferentes grupos. Tem uma galera da antropologia que está pesquisando arte marcial que tem justamente encontrado esses caminhos, assim, pensar essas ferramentas de pesquisa da antropologia para poder olhar a arte marcial menos como uma técnica de luta, mas como uma vida social, sabe? Assim, o que acontece nessa coisa que a gente chama de Kung Fu ou de Tai Chi, para além da prática corporal, né? Uma expressão da cultura. Uma expressão da daquele cultura momento, e como é que aquilo viaja no tempo, quais são as adaptações. Mas eu acho que tem um outro jeito de responder essa pergunta, é que tanto a antropologia quanto o Kung Fu me parece que são muito transformados por esses... isso que a gente poderia chamar de um encontro colonial, assim, que seja os europeus chegando na China, ou no caso da antropologia, né, os europeus invadindo outros lugares do mundo para fazer colonização, e daí... Tipo o Brasil. Tipo o Brasil, e aí vem uns acadêmicos juntos, às vezes mal intencionados, às vezes querendo entender o outro povo para dominar e conquistar. Às vezes por um interesse legítimo científico, né, mais acadêmico e tal. Então, assim como o Kung Fu que a gente pratica ele foi muito transformado por essa coisa da história, a antropologia que se faz hoje também viveu um pouco esse vai e vem, né? E tem um campo hoje sendo muito recente de um pessoal fazendo pesquisa em arte marcial a partir das humanidades, né? Para poder justamente pensar essas coisas. Até bem pouco tempo atrás, a pesquisa de arte marcial era um pouco universalista, sabe? Então eu queria escrever sobre Tai Chi Chuan, e eu escrevia sobre Tai Chi Chuan como se fosse uma coisa só, em abstrato, né? O Tai Chi Chuan. Só que quando a gente vai com mais calma, não existe o Tai Chi Chuan, assim, no sentido... É sempre o Tai Chi Chuan de uma linhagem, praticado em algum lugar. Então a antropologia tem um pouco essa vocação de colocar contexto nas coisas, né? Então... Mas quando você fala de um Tai Chi Chuan indo para um lado mais abstrato, dá uma esmiuçada um pouquinho mais nisso daí pra gente entender esse outro lado que você tá querendo dizer. É que existe um estudo do Tai Chi Chuan que a gente poderia chamar de um estudo sobre a teoria do Tai Chi ou sobre os textos clássicos, né? Uhum. E esse estudo, às vezes, ele tem um caráter mais filosófico, que é pensar, por exemplo, a origem do termo Tai Chi, como é que ele tem relação com a filosofia chinesa, o próprio termo que está na nossa camisa de hoje, né, do Chuan, né, o que isso tem a ver. E aí acaba sendo um estudo muito ligado a essa expressão da cultura. Certo. Então, que vai pensar a coisa mais no sentido mais amplo, assim, e tal. Só que isso diz muito pouco sobre o que a gente faz quando a gente diz que a gente está fazendo Tai Chi, né? Porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vim estudar Tai Chi com o Lao Shizhu. Aí eu encontrava com outras pessoas e as pessoas falavam, eu também fiz Tai Chi Chuan. Eu descobri que ela fez com o mestre Liu Pailin. A gente não está falando da mesma prática, né? Os mesmos movimentos, a mesma organização da aula, a mesma... Então, cada vez mais a gente tem tido pesquisas mais empíricas, vamos dizer assim, que é um pouco essa coisa que a antropologia tem como vocação, né? Um trabalho mais contextual, né? Quem já leu etnografia viu o quão legal e o quão chato pode ser ler, porque é muito detalhe, né? Descreve assim, né? A cor dos sapatos, o ambiente da sala, a ordem das coisas. A música. A música, para poder dar para o leitor uma sensação do que de fato, na prática, está acontecendo ali. Uhum. Inclusive na relação das pessoas com os objetos, com as outras pessoas. Então, quando eu digo a diferença desse mais específico para o mais amplo, é um pouco uma mudança do tipo... É como se a gente quisesse... Acadêmico tem essas coisas, né? Inventariar, né? Fazer acervo, né? Um acervo no sentido amplo, né? Para que alguém daqui a 30 anos queira saber como é que era a aula de Tai Chi da linhagem do Chen Zijian no Brasil, ele vai poder ler minha tese e ele vai saber mais ou menos como é que era a aula, pelo menos naquele período em que eu fiquei aqui escrevendo a tese, né? Porque isso também muda, né? Não, e curioso que a resposta do Gabriel me lembra um pouco situações que a gente viveu na China e em Taiwan, né? Quando me perguntavam na China, eu falava assim, eu pratico Tai Chi Chuan. Mas qual estilo? E aí depois disso vinha a pergunta, mas com quem? Que aí vai tirando, vai ajudando quem está perguntando a focar melhor, né? Identificar melhor de que Tai Chi você está falando e com quem você está treinando esse Tai Chi. Porque isso muda, não é a mesma coisa. Eu faço Kung Fu. Não, mas pera lá. Você faz Kung Fu, qual estilo, em qual escola, com que professor, conectado a qual mestre.
E aí isso vai dando para quem está perguntando um pouco mais de condição de entender melhor, né? E essa ideia que o Ju tá falando pode se relacionar com um estudo de antropologia? Isso, Super. esmiuçar esse tipo... Eu Mas sou antropólogo, pô. É Isso mesmo. Legal. Eu me lembro, quando você ia explicando aí, eu me lembrei, eu não lembro qual mestre que falou isso, mas contou uma dessas historinhas que a gente vai ouvindo dos mestres, que um imperador chinês mandou, chamou funcionários, aquele sistema de funcionalismo público confuciano, chinês, chamou funcionalismo público e mandou para a China inteira catalogar a música, os estilos de música, os tipos e modalidades de músicas chinesas para fazer um estudo. Não tinha antropologia, mas um estudo. E eles voltaram e a resposta foi: não, a gente precisa catalogar os tipos de Kung Fu que a China tem, que isso é a verdadeira expressão da cultura do povo chinês. Não sei se eu li em algum livro, mas já tinha, então, uma vontade antropológica ali, né, de catalogar. Total. Acho que essa vocação. A minha orientadora de doutorado, a Milene Milisdarri, ela costuma dizer que a antropologia é o estudo não só da cultura, mas ela fala assim, das relações, né? E aí é engraçado porque ao longo desse trabalho de pesquisa, eu tive duas grandes orientações, né? A dela, em antropologia, e a do Laoxi, em Tai Chi Chuan, né? E o Laoxi vira volta... em Tai Chilogia. E vira volta o Laoxi falava assim, não, mas é porque tem que ver como que você cria relação com aquilo. E pra mim ficou um pouco essa coisa comum, assim, de pensar que a questão às vezes não é nem a coisa em si, tipo, a música ou Kung Fu, mas que relação que se estabelece ali entre as pessoas, entre essa coisa. E engraçado que em chinês, antropologia, né, eles traduzem como, se eu não estou enganado no pinyin, Ran Lei Xue, que é literalmente um estudo sobre os tipos de pessoa, né, ou acho que, né, os grupos de pessoa, mas acho que é um pouco isso, né, os tipos de gente, né, essa multiplicidade de gente. Ô, Gabriel, já que você falou de relações, eu acho que tem essa dimensão muito forte mesmo na prática mesmo do Wushu, né? E se a gente pensar que historicamente, lá atrás, determinados sistemas de luta estavam confinados ou restritos aos clãs familiares, que aí tinha ali a relação forte de hierarquia entre avô, pai, filhos, irmãos e tudo mais. Acho que de alguma maneira isso estava muito presente, essa dimensão relacional. Inclusive, Gabriel, você teve 2 vezes na China já, né? Uma primeira vez com foco na luta e uma segunda vez O Wushu Pisai. com outro Competição tipo de de luta, Wushu. né? Outro tipo de luta. Uma proposta acadêmica via Instituto Confúcio e tal. Eu acho que seria legal também que você, a partir dessas experiências, que você dividisse com a gente essa força relacional que você mencionou, como é que isso apareceu nessas 2 experiências? Uau. E eu tô me preparando para ir uma terceira vez, né? E essa terceira vez me parece que volta a primeira. Eu me sinto completando um ciclo, né? E eu não sei o que vai acontecer completado um novo ciclo, né? Porque quando eu estive na China em 2017, foi para participar do 7º Campeonato Mundial de Kung Fu, em Emeishan. E aquilo foi uma oportunidade muito específica, que eu até falei no episódio anterior que eu tive aqui, de poder fazer uma espécie de transição de carreira, né? Então eu trabalhava um pouco com direito ainda e fui viver só de Kung Fu. E quando eu estive lá em 2017, foi a hora em que eu pude vivenciar essa coisa que a gente vê nos filmes, assim, tipo, o mundo das artes marciais, sabe? Porque você chega lá e é um bando de louco que nem você, de todos os países do mundo, fazendo Kung Fu adoidadamente. E você tá num ambiente que é propício para aquilo que você gosta muito, né? Nossa, e do lugar que eu vim, que é Niterói, Rio de Janeiro, aquele ambiente de prática, eu não conhecia outro caminho de ir para a China. Quando eu pensava assim, eu quero ir à China um dia, eu não sabia muito bem como viabilizar esse caminho e nem o que fazer lá, né? Porque a coisa é tão distante, eu pensei, beleza, eu vou à China, mas vou fazer o quê? Eu não queria a China fazer turismo, eu queria fazer alguma coisa com Kung Fu. E o Campeonato Mundial foi o que possibilitou essa coisa. E foi muito interessante notar que as amizades que eu fiz nesse processo foram as relações assim que se criaram um pouco nesse lugar de irmão mais velho e irmão mais novo, né? Que eu fui acolhido pelos atletas veteranos Brasileiros, né? Da equipe da seleção.
E eles viraram meus irmãos mais velhos no sentido assim, eu olhava para eles com admiração, pensando, nossa, esse aqui é um caminho de vida, profissional, que dá para seguir. Então, quando eu lembro de uma cena, assim, que eu tenho com clareza essa cena da gente no quarto do hotel, porque quando a gente está em concentração para competir, em geral o lazer a gente troca só uma ideia no quarto do hotel no fim do dia, porque a gente não vai sair da concentração e tal. E tá a Selma, o Giovanni, a Raquel, o Gabriel, a Tamires, assim, um pessoal da seleção conversando sobre perspectivas profissionais. Eu falei, nossa, olha só, é a primeira vez que eu estou num ambiente em que tem pessoas que vivem do Kung Fu como atleta, como professor, que até então me parecia uma grande loucura, porque do ambiente que eu vinha, todo mundo tinha, assim, o Kung Fu era uma espécie de hobby, um hobby qualificado, um hobby legal, mas na minha cabeça não era uma coisa que eu podia seguir como trabalho. E aí, quando eu voltei do Mundial, a repercussão na minha rede de relações de eu ter assim, conseguido competir lá e fazer, foi o que me levou no ano seguinte a ser professor de Kung Fu no Instituto Confúcio. Porque a campanha fez um grande alarde e eu fui convidado para dar uma aula lá pela professora Ana Tchau, e aí a gente... Sua família pensou assim, você nunca mais vai voltar pra China, você largou o direito para viver de Kung Fu. Não, e minha mãe ficou preocupada que... O que aconteceu com ele? O que você comeu lá? O risco era eu não voltar, ela tinha medo de eu não voltar da China, de eu ficar lá. Ah, não, o Gil é assim. O Gil é assim. O Gil já foi lá para ficar 20 dias, que ficou 3 meses e nunca mais voltou, né? E o que eu acho incrível dessa coisa relacional... Desculpa, só uma intervenção aqui. Eu ia ficar 20 dias, virou 8 meses. Não, virou 3 meses. Não, virou 3 meses. E depois virou 8 meses. Depois mandou essa. E eu dei esse golpe. O Márcio tá citando isso porque, na verdade, os dois ficaram aqui cuidando da reforma da Chave. E eu fiquei lá, e aí a provocação é, ele ficou lá treinando. No bem vida bom. Fácil, no bem vida bom. Fácil lá treinando. No inverno. Mas pode seguir o seu... Mas é que tem essa coisa que é difícil de explicar para quem não é do Kung Fu, mas que quando eu faço uma amizade com a Raquel, né? Com a Selma, com o Giovanni, ali no meio daquele contexto em que tá todo mundo muito nervoso, para poder condensar uma prática que a gente tem de horas por dia em uma apresentação de 1 minuto e meio, que acho que tem essa maluquice, né? Eu fui até a China para fazer 1 minuto e meio de movimento. A maluquice é essa, né? Chegar lá, apresentar a competição. Aquele laço que se criou ali, ele é tão forte que a gente volta para o Brasil e mesmo se vendo uma vez a cada 4 meses, foi uma das amizades mais fortes que eu tive. E que quando eu precisei de orientação sobre onde eu queria seguir o meu aprendizado na arte marcial, eu quero agora investigar o Tai Chi Chuan, porque eu acho que tem uma coisa bacana ali pro meu Kung Fu. Eu já tinha esse interesse da antropologia, porque eu sentia que o Tai Chi Chuan ele apresentava problemas das artes marciais chinesas, no sentido acadêmico de problema, né? Coisas para investigar, né? Uma relação com a cultura, uma relação com a filosofia e tal. E quem que eu fui perguntar onde praticar Tai Chi Chuan? Eu fui na Raquel. Eu falei com a Raquel, eu quero praticar Tai Chi Chuan. E ela falou, Gabriel, então você tem que falar com o professor Gil. E a gente podia pedir para colocar o episódio da Raquel em algum lugar? Aproveitando para citar o episódio do Gabriel 24. Já apareceu também. Já apareceu também? Tudo Isso. aqui é muito rápido, muito rápido. É ninja. E foi muito curioso, porque a Raquel estava em Chandigarh quando eu perguntei isso para ela. A gente estava conversando sobre isso. Então, de um jeito muito maluco... Chandigarh na China. Na China. Eu tenho a sensação de que se eu não tivesse tido a coragem e a companhia que vem da coragem e de nomear esse projeto para ir para o Campeonato Mundial de 2017, que imagina, eu não tinha grana para ir. Eu tinha R$0, 0 dinheiro para botar. E aí eu falei, bom, eu vou. E aí eu falei, eu vou fazer a campanha, vou arrecadar a grana. Na época isso... Um pouco semelhante a essa terceira vez. É igual a continuo sem a grana e continuo dizendo, eu vou. A diferença é que a Raquel não está lá, ela está aqui ao seu lado. Ao meu lado também, na nessa, mesma condição. Né? E eu brinquei com a Raquel recentemente, porque eu falei assim, Raquel, você não tem ideia do que é. Pra mim, imagina, esse período todo de treinamento de 2016, 17, 18, eu tinha 2 ou 3 irmãos mais velhos de Kung Fu que não estavam competindo, mas que treinavam junto comigo, e meu professor, meu preparador físico, meu Shifu, e a gente treinava na praça, era um treino muito solitário, assim. Tinha poucas pessoas lá onde eu treinava que eu olhava e falava, nossa, essa pessoa me inspira. Tinha pouca gente, é como se eu era um dos mais antigos e tal.
Então, para poder ver uma pessoa que eu olhava e falava, uau, olha esse Kung Fu, eu tinha que vir até São Paulo, nos treinos da seleção, eu tinha que ir no campeonato. E aí, acho que para quem é daqui, não tem noção do que é, para mim, estar aqui todo dia. Porque todo dia eu tô vendo Kung Fu assim, que eu tinha que ir pro Campeonato Brasileiro para ver, entendeu? É uma coisa assim, impressionante. E quando a gente Aqui em São Paulo? Aqui, Shaoxan, né? Especificamente. Aqui, Shaoxan. Os caras né? são bons, então. Os caras aqui da Shaoxan são bravos, assim. A galera é São brava. São bravos. E a sensação que eu tenho, Loshi, um pouco isso que você perguntou, é que, beleza, eu vou fazer um projeto para poder ir para a China. Conseguimos arrecadar a grana toda. Consegui ir para a China. E aquilo mudou completamente a minha vida, porque eu não tinha muito essa noção. Primeiro porque me mordeu esse bichinho do Kung Fu de uma maneira irremediável, então eu voltei, larguei o doutorado em Direito que eu estava fazendo, falei, gente, agora é só Kung Fu, e minha família ficou, ai meu Deus, mas esse drama tá lá no episódio 24. E aí o que aconteceu foi que essas companhias que se teceram, foi o que depois eu fui acionar enquanto rede de relações para poder depois, quando eu estava querendo fazer doutorado, estudar Tai Chi Chuan. Então assim, se eu não tivesse ido para a China em 2017, eu não estava aqui hoje, sei lá, tendo essa conversa, ou indo para a China pela terceira vez, agora com a companhia da Raquel. E tem uma coisa muito curiosa, para fazer um link com a pergunta do Márcio, é que tem um antropólogo chinês chamado Fei Xiaotong, que é um dos pioneiros da antropologia na China, e ele, das grandes contribuições dele é que ele produziu uma espécie de teoria das relações em contraste da China com o que ele chamava de anglófonos, né? Americanos e ingleses, né? E de acordo com ele, qual que é a grande diferença? É que os americanos, os ingleses, eles se relacionam com as pessoas a partir dos grupos comuns que a pessoa tem. Exemplo, né? Eu tenho os meus amigos do futebol. Eu tenho os meus amigos da igreja. Eu tenho os meus amigos da escola. E o grau de intimidade que eu tenho com aquela pessoa é definido em como a gente se entende parte de um grupo ou não. Então, dito de outra forma, é como se eu não tivesse amigo solto no mundo. As relações não são tecidas entre indivíduos, né? Não é meu amigo, ele é meu amigo do futebol. Do futebol, né? É claro que a gente tem o meu amigo, mas esses são casos específicos de melhores amigos. A gente se entende a nossa sociabilidade a partir desses grupos. Tanto que, se você se muda para um lugar novo, você fica perdido, porque você não tem grupos ao qual você faz parte. De acordo com ele, a sociedade chinesa, pelo menos a gente está falando da sociedade chinesa que ele estava estudando ali do início do século XX, e de acordo com ele isso vem de uma tradição confuciana, você tece relações muito individualmente. E que o mais importante não é o grupo, mas é o grau de intimidade que você e aquela pessoa resolveram nomear juntos. Que é uma coisa que você vê nos filmes de Kung Fu, que é, a gente é aqui amigo, e um belo dia eu viro e falo, não, Márcio, agora você é meu Xixon, agora você é meu irmão mais velho. E agora mudou essa relação aqui. Não é porque a gente passou a fazer parte de um grupo junto, mas é porque a gente escolheu tecer uma relação diferente, né? Então, e ele diz que isso é a chave da coisa chinesa, porque o que une, por exemplo, os alunos de Kung Fu não é o fato deles eles serem da mesma academia, mas é que eles são todos discípulos do mesmo Shifu. Então a relação que se cria é entre eu e o Shifu, e aí entre eu e o Xixon, né? E essas relações existem por conta desses laços que são... Inclusive ele faz um esquema gráfico, que é as relações chinesas são uma seta da pessoa ligando várias outras setas, como se fosse uma teia que se abre de indivíduo para indivíduo, enquanto a sociedade ocidental, americana, seriam grandes círculos de conjunto, né? Onde o conjunto envelopa as pessoas, mas entre elas não tem setas que as ligam. Tanto que, se eu paro de frequentar a igreja, o natural é que eu perca os amigos da igreja, né? Se eu paro de ir no futebol, eu perco os amigos do futebol. Enquanto o chinês acumula relações, né? Tanto que eles têm uma expressão que eles chamam de laguanxi, que é como se fosse, forjar relação, né? Tecer relação. Sedimentar relação, né? A relação é uma coisa na qual você investe intencionalmente. Tanto que, não sei se vocês já fizeram negócios com chineses, né? É bem ansiolítico, né? Porque você senta para falar do negócio e ele te oferece um chá e fala sobre outra coisa. E você quer falar do assunto... Se for chá, tá bom. Às vezes é uma cervejinha. Uma cervejinha. Às vezes é e aí no primeiro encontro, você não fala sobre o assunto que você queria e você fica, nossa, o que eu tô fazendo com esse... E você tá forjando a relação. Antes da relação estar construída, não tem negócio nenhum para fazer, né? E a sensação que eu tenho é que, sem querer querendo... Forjando não de forjando...
Não, forjando acho que é da forja, né? Não o forjar De ir moldando. Moldando, né? Moldando, Não, construindo. porque o forjando pode ser Pode também... ser de Sim, fingindo, pode né? ser de Não, forjar assinatura, por Isso. exemplo. Não é de forjar assinatura, é de forjar do trabalho sim, artesanal, né? De Aham. você ficar ali, né? E tal. E o que eu acho muito curioso é como que a gente do Kung Fu, mesmo sendo brasileiro, mesmo sendo ocidental, mesmo não falando chinês, e parece que às vezes a gente tece relações à moda chinesa no mundo do Kung Fu, né? Uhum. As relações que a gente vai tecendo um pouco nesse lugar de... E que pra quem é de fora do Kung Fu parece que a gente é uma seita, né? Eu já tive companheiros que falavam assim, nossa, Gabriel, eu não consigo entender essa galera do Kung Fu. Uhum. E você fica, é um pouco, né? É assim. Mas eu acho que essa dimensão da seita, Gabriel, eu tive em alguns campeonatos, tive no campeonato, o último campeonato que eu fui na China foi aquele do Templo Shaolin. E os outros foram todos aqui, né, no Brasil. Paulista, brasileiro e tal. Mas eu não tive essa percepção de seita. Eu não tenho essa percepção aqui no campeonato nacional e nem no campeonato regional. Agora, quando você vai para a China, que você vê delegações de vários países, os nossos países vizinhos aqui, os outros, os americanos e europeus, tem uma coisa muito maluca mesmo, assim. É de difícil compreensão. Uhum. E aí eu estava numa condição de observador somente, fui lá acompanhar Não foi como atleta. o Márcio, não fui como competidor, o Márcio foi competir, Raquel, enfim, Selma tava, tinha um grupo ali de... Regina tava, tinha um grupo de competidores. E eu fiquei numa função ali de observador, apoiador, membro da equipe técnica, fazendo fotos e tal. E por diversas vezes eu tive uma sensação assim, caraca, mas por que essas pessoas estão aqui? Eu praticante, veja só, eu praticante de Kung Fu, de Tai Chi já há algum tempo, olhando para aquilo que estava acontecendo ali e falando, cara, não, isso daqui não... Isso não é de verdade, isso não... Entendeu? E aí era um campeonato longuíssimo, teve até um dia a mais de competição lá, uma coisa super intensa, mas acho que é isso mesmo, é difícil. Para quem não é do movimento, é difícil de compreender. Para quem já é, às vezes é difícil de compreender, dependendo do tipo de competição. Então, acho que realmente tem esse adjetivo não é nada gratuito, entendeu? Chamar de seita é curioso. Não, é porque você falou aí dos anglo-falantes. Anglo-falantes. Mas eu tava pensando sobre os brasileiros, né? Porque os americanos... Bom, nos Estados Unidos na América do Norte, de uma forma geral, teve uma imigração muito intensa chinesa antes daqui do Brasil, por exemplo, né? Da América do Sul. Então, enquanto a gente formou aqui uma grande comunidade japonesa, eles já tinham lá uma grande comunidade chinesa. Eu entendo uma conexão bem direta do Kung Fu e tal. Agora, não tão depois, né? Mais ou menos ao mesmo tempo, a gente formou logo aqui um universo de Kung Fu nos anos 70, no início, vários convidados já vieram aqui falar dos anos. Logo depois, o Brasil já fez essa ponte com Kung Fu, né? E a gente vê nos resultados dos campeonatos lá na China a presença do atleta brasileiro, e assim, sendo premiado. Você foi premiado, né? Foi. Vamos... você foi premiado, a Raquel já foi premiada, enfim, uma série de Márcio também. Márcio. Enfim, do ponto de vista antropológico, o que você vê? Qual é essa conexão Brasil, China? Doutor, a gente tá só na antropologia a hoje. gente quer extrair. Foi tudo combinado antes. Tudo combinado. Tudo Sabatina. Você como acadêmico. Qual que é essa conexão do Brasil e da China? Tem uma coisa... Não é a conexão do Brasil com o Egito. Essa coisa que... Tem um povo das ciências sociais que chama essa coisa americana, essa coisa anglo-saxã, de uma cultura associativa, né? Assim, são as associações, né? Associação de pais, associação de... Né? Associação do rifle, associação do Kung Fu, isso que organiza e tal. No Brasil não tem isso, né? A gente não tem essa coisa associativa. Isso não é uma coisa forte no Brasil, né? Então o Brasil, ele é uma... Eu tive um professor que ele falava que o Brasil ele era uma jabuticaba analítica. Mas de acordo com ele, jabuticaba só tem aqui também, né? Então, assim, para explicar é complicado, né? É difícil, né? Mas acho que tem uma coisa... Eu vou dar uma volta, mas... Quando eu estive na China em 2018, eu fui como líder de equipe de uma expedição do Instituto Confúcios,
para poder representar o Brasil numa competição de proficiência de chinês chamada Chinese Bridge. E eu era o líder da equipe, Gabriel, né? Eu era professor de Kung Fu no Confúcios, e ela queria um professor brasileiro para ser líder da equipe. E aí eu fui lá levando 2 adolescentes, né, que falavam chinês muito melhor do que eu. Aí eu lembro de comentar, mas professora Natia, eu falei, professora, mas eu não falo chinês muito bem, eu tô no HSK 2, como é que eu vou dar conta de... Não, Gabriel, os meninos falam, fica tranquilo. E os meninos, de fato, falavam mesmo. E aí, quando a gente chegou na competição, teve um momento muito engraçado que era... Bem, enfim, é uma competição de proficiência de chinês, mas isso é só o argumento, né? Na prática, é um intercâmbio. Dura um mês, e a ideia é que os adolescentes criem relação com aqueles outros adolescentes que também estão se dedicando à cultura chinesa. Então tem uma parte que é uma prova de falar chinês, e tem uma parte que é de apresentação de coisas culturais, que começa com Do seu país de origem. Do seu país de origem e depois da cultura chinesa. Que é quase como se dissesse assim, olha, nós nos encontramos enquanto planeta na cultura chinesa, sabe? Ele termina como... É uma grande empreitada de expansão cultural chinesa muito legal, porque aí você vê... É até um pouco... Dá um pouco de nervoso. Expansão cultural que depois leva pra China. E dá um pouco de nervoso, porque são adolescentes prodígios, né, gente? Você tem que pensar, um garoto de 16 anos que fala chinês fluente. E que toca flauta chinesa feito um profissional. Eu vi adolescentes fazendo coisas lá que eu fiquei assim, ó... Caraca, cara. E agora? O que ele vai fazer depois? Porque o garoto já é um prodígio, assim, né? Sabe, adolescente tocando gutim, feito sabe? Fazendo caligrafia, uma coisa assim, impressionante. E você tem que pensar que são adolescentes que participaram da competição nacional do Chinese Bridge. Então tem uma competição em cada Instituto Confúcios, em cada país. Então aqui no Brasil, sei lá, tem uns 6, eu não sei quantos tem hoje. Mas na época tinha 4. Então tem uma competição interna aos Institutos Confúcios do Brasil, para decidir os meninos que vão ganhar essa viagem para a China. E é tudo pago pelo Confúcios, né? Então, só que aí tem a performance cultural do Brasil, né? E foi muito louco, porque os meninos que estavam comigo, né? Especialmente o Patrick, eles escolheram, né? E claro, né? Garotos de Niterói, né? Isso é importante colocar, né? Do Rio de Janeiro. Qual foi a expressão da brasilidade que eles escolheram? O Patrick foi de malandro, né? Aquela roupa toda branca, um chapéu, né? E o Patrick... Camisa listrada. E o Patrick é um garoto negro, retinto, alto, assim, sabe? Ele ficou o malandro, assim, o pilintra, sabe? E o companheiro dele tava de jogador de futebol, né? E essa era a expressão da brasilidade. E aí, a sensação que eu tenho é que existe uma coisa muito comum entre o Kung Fu e aí esse meu argumento acadêmico ele teria que ser muito melhor explorado, assim. Mas eu acho que tem uma relação muito forte entre um certo espírito no Brasil, que ao mesmo tempo é muito trabalhador, no sentido até sem noção, mas que no caso brasileiro vem por conta de uma história de exploração. A população brasileira... O que é a figura do malandro, né? E aí, sei lá, tem aquele clássico lá do Roberto da Mata, né? O malandro não é malandro porque ele gosta só, porque o malandro ele é malandro porque é um jeito de burlar uma sociedade que está contra ele, porque ele é um cara de periferia, porque ele é um cara preto, um cara que está trabalhando, recebendo mal para trabalhar, não é um trabalho que dignifica ele, então esse mito do trabalho dignifica o homem, na vida dele não tem. Então ele é malandro para dar conta de viver nesse mundo de dificuldade, assim, né? Um pouco essa figura do que a gente vê no samba também aparecendo e tal. E é muito difícil a gente hoje, né? Porque a gente quer viver melhor, né? Então a gente quer, em algum lugar, deixar de ser malandro. A gente queria viver numa boa, né? Então aquele canto lá do Chico Buarque, né? Da ópera do malandro, né? Que ele fala no final lá que... Ele brinca que no final escuta-se que o malandro abandonou a navalha, usa chapéu de palha e foi viver uma vida tranquila, que era o que ele queria mesmo. Então, se de um lado... E acho que o povo chinês também tem isso, né? Um povo muito sofrido, né? Muito de trabalho, assim, muito... E que, nesse sentido, a gente é um tipo de povo que dá excelentes atletas, né? Porque atleta é um bicho meio sem noção, né? É um bicho que pega o corpo dele e... Até onde vai? Até onde vai? Até onde vai? Até onde vai? E aí cria, né? Essa coisa toda. E, por outro lado, eu acho que tem uma outra coisa comum, e essa daria pra... A gente teve uma conversa sobre isso no outro dia, né, Lauchi? Que acho que é o problema da malícia. Eu acho que o brasileiro, ele tem uma coisa da malícia, que vem um pouco dessa tradição de viver, né, encontrando o caminho. De precisar encontrar caminho, né? E que o chinês também tem, né? A arte marcial chinesa tem um componente de malícia muito forte, que se aparece no yin, né? Que aparece na arte da estratégia, né? Uma certa ideia de que, assim, tá tudo bem não fazer as coisas sempre
à luz do dia. Tem uma parte que é debaixo dos panos mesmo, tem uma parte que é jogar areia no olho, é dedo, né? É veneno, é no golpezinho curtinho na costela. Trocar nota em Pequim. Trocar nota em Pequim. E dar uma nota falsa pros brasileiros. E como é que você explica que você é brasileiro e você foi enganado em Pequim? Acho vai que esse tipo de coisa. coisa. No Brasil, mas essa resposta eu fiquei arrepiado aqui, porque você falou uma coisa, a coisa do malandro, e o mestre Chong Chan, ele sempre falava pra mim sobre capoeira. Ele falava, quando eu vejo capoeira, pra mim eu vejo Kung Fu. Conceitualmente é a mesma coisa. E é isso, né? A navalha que o malandro deixou de lado é a navalha do maculelê. Sim, é a navalha da capoeira de Angola, né? Total. Então, realmente, tem uma conexão aí interessante, né? Parou Você lá. viu, gente? O povo aqui tá inspirado hoje, Márcio. Eu não achei que eu ia falar de malandragem. Nossa, quarta-feira de tarde. Por isso que eu tenho aquele samba, malandro é malandro, mané é mané. Malandro é malandro, mané. Ô, Gabriel, isso é muito interessante, isso que você trouxe desse recorte, né, cultural e dessa conexão cultural. Uma coisa que sempre me impressionou no estudo da língua chinesa é a gente entender o que os ideogramas revelam, né? O que aqueles tracinhos todos querem dizer. E quando a professora ou o professor vai lá e abre destrincha o ideograma, lembra da Lao Shi fazendo isso, e fala, caramba, isso muda, né? E tem algumas expressões que são muito, muito fortes, do ponto de vista de revelar o quanto a civilização chinesa passou por situações difíceis. Aquela máxima do você já comeu? E Chilama, você já comeu? E aí, se a gente pensar que uma parte do povo brasileiro, se você subir aí, norte e nordeste, morreu de fome, ou teve dificuldades com comida, e aí quando eu vou para a civilização chinesa e vejo que historicamente eles passaram por isso, eu lembro de leituras de textos que falam de miséria, assim, de não ter o que comer, de não ter comida e das pessoas morrerem de fome porque não tinham o que comer. E aí você usar essa forma de saudação para querer saber se o outro comeu. Bem, né? Se ele tá legal, né? Você comeu? Porque se você disser sim, é porque você tá bem. Sim. Você tá minimamente alimentado, beleza. Vida que segue. Então, isso para mim, quando essa ficha caiu, eu falei, caracas. Quando sofri desse povo que sedimenta isso numa expressão idiomática, né? Total. E eu me lembro, eu lá em Tianjego, entre um intervalo e outro de aula, bem ali na hora do almoço, encontrar chineses, homens e mulheres, eles me perguntavam isso. Se eu tinha já me alimentado, se eu já tinha comido. E eu estava numa escola que, em tese, numa escola, 2015, que a gente já tinha superado essas questões da fome na China. E mesmo assim isso está presente. Como uma forma, eu entendo como uma forma de preocupação com o outro, de cuidado com o outro, e de interesse também, no certo sentido, de saber como é que você tá, do ponto de vista desse item, sei lá, básico para a existência. Mas é muito louco, né, Gil? Porque esse assunto ele é tão profundo e pode ganhar uma amplitude tão grande sobre se você comeu, que a gente vê coisas tão fúteis e tem gente que não comeu. Exatamente. Tem gente que não comeu. Você Você vê coisas tão fúteis que, sei lá, que acontecem no governo, né? Que os caras propõem, que falam assim, mas tem gente que não comeu, tem gente sem passando fome, sem comer. E é isso mesmo que vai acontecer? E a gente continua. Né? Então, isso é muito profundo. E tem uma coisa, eu acho que tem uma conexão também, porque a gente falou só de ser brasileiro, né? Mas assim, se você pensar que brasileiro é uma palavra, assim, né? Essa identidade nacional, ela é, sei lá, recente, se a gente comparar com a China, né? Nossa. Muito. Semana passada, né? Que tiveram essa ideia, né? Mas, por exemplo, você visita... Eu participei de um projeto certa vez chamado Caminho do Sertão, que você anda lá no interior de Minas, assim, chegando já na Bahia, por onde se passa o romance do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas. E teve uma polêmica muito sutil, mas muito preciosa, assim. Alguns participantes do projeto eram vegetarianos, né? Vegetarianos, veganos. E a gente ia almoçar numa casa de família, né? De uma família mineira do interior, assim, local. Né? Agricultores, assim, agricultura familiar, tudo que a gente estava comendo ali era dali, né? E aí rolou uma coisa de, tem como fazer essa refeição não ter carne? E o pessoal local falou, olha só, gente,
para uma família do interior recebendo convidados, oferecer carne de boi, carne de porco, Não, é o máximo que você tem. o- Porque não é todo dia que tem carne, entendeu? Não é todo dia que a gente pode se dar o dispor. Então, quando mata um porco, a comunidade inteira usa tudo que tem para usar do porco. Eu lembro que quando a primeira vez que eu fui na China, me perguntaram se eu gostei da comida. Eu falei que eu adorei. Nossa, eu tive muita dificuldade de comer lá, tem muito miúdo, muito não sei o que. Eu falei, você não come comida brasileira raiz, você não come angu à baiana, buchada, rabada, você não come moela, porque a nossa culinária também tem uma coisa de aproveitamento da comida muito forte. Feijoada, né? E é muito engraçado, porque certa vez eu conversava com uma amiga indígena, assim, ela da região do Cariri, e a gente estava conversando sobre alguma coisa, acho que o Lao Chi também deve ter vários insights sobre isso, assim. Que tem hora que você está estudando umas coisas chinesas e você fala, nossa, parece os nossos povos originários daqui. Total. Né? Total. Tem uma antiguidade, uma sabedoria antiga que está gravada nos ideogramas, nas artes corporais. Você fala assim, nossa, tem uma coisa comum aqui muito poderosa. E aí, sei lá, você vê aquele livro do Ailton Krenak lá, do Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Lá pelas tantas ele fala assim, é como um Tai Chi Chuan. Eu falei, o Ailton entendeu. Ele pegou a referência, entendeu? Não, e se a gente imaginar que civilização chinesa, até mesmo Taiwan, quando eu vou para Taiwan, tem essa percepção. Nossa, a gente está falando de civilizações que são milenares e que têm uma base mais antiga na floresta, na relação com a floresta, com a mata, um pouco semelhante ao que a gente tem aqui dos nossos povos originários. E aí quando você vai para esse lugar, me parece que ir para esse lugar mais antigo dá para mim uma sensação de a coisa é muito mais parecida, né? Os povos xamânicos, sabe? Essa tradição xamânica aproxima mais os povos, independente dos continentes, né? E aí dá um grau de mais proximidade também. Tanto é que os indígenas aqui no Brasil se tratam de parente, né? Parente. Meu parente, exatamente. meu parente. Mesmo sendo de outra etnia. Entendeu? Ele é meu parente. Márcia é meu parente, o Gabriel é meu parente, o Rômulo é meu parente. Então, sabe, dá essa sensação de, se você é meu parente, você é da minha família, né? Exato. Se somos a mesma família, então vamos tentar viver pacificamente, harmonicamente, construir juntos o que a gente quiser construir e tal. Então, é muito interessante. O Márcio quer fazer uma pergunta para você. Não, Ele tá me olhando aqui. Não, é porque eu tô indo muito longe. Quando você falou, não, essa coisa do parente, né? Somos todos do parente, como os indígenas se tratam. Eu vou muito longe, né? Eu vou muito longe, porque assim, a gente vive sobre o mesmo céu, né? Exatamente. Sim, exatamente. Que é E aí, bicho, se a gente vive no mesmo céu, então nós somos semelhantes em muitas coisas, né? E aí o respeito tem que vir mais ainda, né? Enfim, mas foi só foi meio longe aqui, mas tudo bem, não quero... Não, mas e que é tem esse, inclusive puxando de volta para a China, daí tem o ideograma, como os chineses chamam o território chinês, né? Tian Sha, se eu não me engano, né? Tian Sha, Que é a terra sob este céu. O que tá sobre esse céu. Que é a mesma coisa, né? Interessante, realmente. Que é um pouco o que o mestre Yang Jun fala, né? Sobre o céu, somos uma mesma família, somos uma única família. E aí, quando chega pro mano, ela fala, e aí, irmão, como é que você tá? Aí o cara pode falar, irmão, por quê? Se a gente não é do mesmo pai e mesma mãe. Não, a gente é irmão porque a gente tá sobre o mesmo céu. Exato. Né? Tipo, e aí, irmãozão? Tipo, eu te encaro como irmão pela semelhança, enfim, pelo nosso convívio. E é muito louco, porque eu acho que quem vive da arte marcial vai abrindo uma abertura do coração mesmo, assim, para você tecer relações familiares com quem não é da sua família sanguínea. Que a princípio é umas coisas que a gente... A gente fala assim, esse aqui é meu irmão, alguém perguntar, mas é irmão de verdade? Só existe irmão de verdade, gente, não tem outro, né? Eu entendi, você tá me perguntando se é irmão de sangue. Né? Mas não, essa pergunta, acho que no contexto chinês, ela é mais sem sentido, né? Isso é muito mais comum, assim, né? Você tecer, né? Tipo assim, não, é irmão de mentira, não, mentirinha. Né? E nos filmes de Kung Fu tem isso, né? Você vê quando o cara põe em português, irmão, vem aqui, o mestre está chamando, irmão. Né? Primeiro irmão, segundo irmão. Primeiro irmão. E é um pouco sobre isso, sobre você conseguir perceber que você está tecendo relações que são de parentesco mesmo, né? E relações que você pode contar quando o bicho aperta. Que acho que, claro que a maneira com que cada pessoa vive isso no Brasil é diferente, mas eu acho que tem essa vocação, assim,
de você perceber isso. Agora, eu tenho uma curiosidade, pode ser para os três essa, porque eu nunca fui para a China, vocês já foram várias vezes. E... Bom, a China tem muita gente, né? Em alguns lugares eu imagino que tenha realmente, talvez em Chandigarh não, mas em muitos lugares tem uma... Como é que é essa relação dos corpos, assim? As pessoas têm mais facilidade de estar próximas umas das outras pela quantidade de gente? Ou é... Sabe, tipo, como é que... Eu posso responder essa pergunta? Vai. Eu estava no almoço, certa vez, na Associação Chinesa do Rio de Janeiro. E lá também era muita gente, entendeu? Assim, não cabia tanta gente lá pro almoço. Nesse almoço na Associação Chinesa. Era uma festa de Ano Novo chinês. No Rio? No Rio. No Rio de Janeiro, lá na Tijuca. Tem a Associação Chinesa e a gente foi convidado para fazer uma apresentação de Kung Fu. E foram alguns pais de alunos, e alunos adolescentes e tal. E quando serviram a comida, eram aqueles mesões assim, e as pessoas iam se servir. E aí eu falei assim pros pais, e o pai virou para mim e falou assim, Gabriel, onde é a fila para se servir? E a gente era um dos poucos brasileiros lá, o resto era todo mundo chinês. E eu vi parecia que a gente estava na China, né, falando chinês, era tudo chinês. E ele falou assim, Gabriel, onde é a fila? Eu falei, então, não vai ter fila. Os chineses eles não fazem fila. Vai ser um pega pra capar louco e você vai chegando. Mas note uma coisa, você não precisa empurrar ninguém. Todo mundo vai conseguir chegar no local para servir. Só que não vai ter fila, vai ser uma coisa meio assim, meio desorganizada. Mas você vai notar que mesmo sem fila e sem ordem, né? Porque não é que nem o buffetzinho daqui, né? Que tem a filinha, a ordemzinha assim. Mesmo assim, vai todo mundo servir. Ninguém vai empurrar ninguém. Não vai ter cotovelada e vai tudo dar certo. Confia. E aí ele ficou com uma cara meio assim e foi se metendo na multidão. E daqui a pouco volta ele com um prato e fala, nossa, Gabriel, foi muito mais fácil me servir do que se tivesse uma fila. E acho que isso responde um pouco assim, porque ao mesmo tempo que tem muito contato corporal, tem um senso de cordialidade, de individualidade muito, pelo menos minha experiência, muito forte, assim, do tipo, a gente vai se encostar, entendeu? Tipo, vai ter muita gente, mas assim, tá tudo bem, entendeu? Não tem muito diferente de pegar o metrô ali na Sé às 6 horas da manhã, que é o contrário da cordialidade, que é o contrário, né? Mas na minha experiência foi assim, quando eu estive lá com o Confúcio também, assim, muita tranquilidade na muvuca, assim, que é uma coisa que pra mim é um pouco inédita. Não sei como é que foi pra vocês que já tiveram experiência de andar de trem, de andar de... Diversas, assim. Muitas que vão nessa linha de uma cordialidade, e de fato eles são muito cordiais, sobretudo com estrangeiros. Mas eu já tive uma situação bem diferente dessa. Uma situação de, sei lá, vamos fazer um passeio lá no Buda gigante de Hong Kong, sei lá. Aí você tinha que pegar um trenzinho que ia te levar para uma base para pegar um teleférico. Era um trenzinho que cabia, sei lá, umas 40 pessoas. E de fato não tem fila. A hora que o trenzinho chega, abre a porta, tava eu e outro brasileiro aqui na frente, éramos os primeiros a hora que a porta abriu, a gente não conseguiu entrar. Os chineses, cotovelo pra lá e pra cá. De repente o trem fechou a porta, a gente ficou embora. Não só eu, né? Outros brasileiros e outras brasileiras também ficaram nesse esquema. E eles ficaram meio assim, porque tava todo mundo meio que esperando uma certa cordialidade. Estamos aqui à frente, então vamos com tranquilidade adentrar o trem. Negativo. É um pouco pegar o trem aqui mais parecido com a no horário de pico. Entendeu? Então teve isso. Mas acho que de maneira geral tem mais essa dimensão. Eu acho que com o estrangeiro também tem um pouco da isso, cordialidade, né? com estrangeiro, sobretudo. Agora, por exemplo, pegar trem-bala, você tem uma dinâmica de fila. O chinês até faz a fila, mas a hora que libera para você validar o seu ticket, acabou, entendeu? Cada um por si. Cada um por si. E aí, se você tá com mala, e geralmente a gente na condição de estrangeiro, que quer comprar tudo, tá com 2 malas, e geralmente chinês em trem-bala leva uma malinha só. Não tem essa coisa louca que a gente faz de 3, 4 bagagens de 23 quilos. Mas não dá tempo, porque o trem sai 2h35. E aí, se você vacilar, o trem fecha a porta, você fica. Acabou, entendeu? Então tem essas nuances também. Mas acho que de maneira geral é mais na dimensão cordial. E eu vou te fazer uma última pergunta, Gabriel, pra gente encerrar. Que Gabriel vai chegar na China no Mundial em Meishan em 2020? Que ano que a gente tá mesmo? 2023. Você vai chegar barbudo?
Nossa. Não chega aquele lá não, aquele que parece Não. o Sun Kong da novela chinesa. Esse já foi. da Esse aí é década de modelo 60. 2017, tá ultrapassado já. Nem pode. Tá obsoleto. E que loucura. Eu acho que vai chegar o Gabriel com... Acho que num nível muito inédito, assim, na minha vida, no meu coração, assim, com consciência do que eu tô fazendo, do porquê e com quem e do que eu tô indo fazer, assim. Tanto do ponto de vista da minha trajetória de vida, porque eu noto que dessa vez, essa ida para o Mundial tem uma condição real, assim, no sentido técnico, no sentido da proficiência, de eu conseguir uma medalha, de eu conseguir um resultado, assim, do ponto de vista competitivo, né? Por conta desse investimento que eu fiz nos últimos 6 anos no meu Kung Fu, que me levou também a praticar Tai Chi aqui e seguir fazendo isso. Assim, essa vez você tá indo competir pelo Tai Chi ou Kung Fu? Pelo Tian Tai Chi, pelo Tai Chi Chuan, né? Mas que no meu coração, Márcio, é a mesma coisa. Sim. Especialmente porque eu tô indo fazer espada de novo, né? Eu fui fazer espada reta lá, só que a espada do Kung Fu, e eu tô indo fazer espada reta do Tai Chi. E a gente já falou disso aqui, né? A sensação que eu tenho é que espada reta é espada reta, né? Assim, minha técnica de espada reta melhorou muito em todas as vezes que eu seguro a espada na mão. Mas, sobretudo, Laoshi, acho que tem uma percepção que pra mim é muito mais mágica, que é assim, existe esse sonho, que é o sonho meio, talvez juvenil seja a palavra, que é tipo assim, a primeira vez que eu vou pra China, e eu vou de qualquer jeito, e não importa o que aconteça, o importante é chegar lá. Tem essa coisa mágica, transformadora, de você ir fazer o sonho acontecer, mas acho que tem uma outra coisa muito legal, que é quando o sonho persiste, né? E beleza, eu tô vivendo de Kung Fu e tal, agora eu tô indo pra China com muito mais responsabilidade, no sentido bonito do termo, de entender quem são minhas companhias, quem que tá fazendo eu chegar lá, entendeu? O que eu tô indo fazer lá e o que isso me transforma para as coisas que eu faço aqui também, né? Porque para quem vive de cultura chinesa, quem vive de arte marcial, tá na China, mesmo que seja 2 semanas, é transformador, assim, no nível absoluto, assim. Então eu tô indo com uma certa paz de espírito que me é inédita, assim. Eu sempre estava muito nervoso com a ideia de competir e tudo mais, né? E agora eu tô assim, nossa, que legal que eu tô indo lá para poder fazer essa parada, assim, uma animação muito nova, assim, muito diferente, né? E aí, do ponto de vista mais prático, qual Gabriel é esse? É o Gabriel modelo 2023, eu vou cortar mais um pouco a barba, né? Tem um corte de cabelo novo aí para lançar, entendeu? para não chegar lá tão, né? Então, você tem que ir no esquema, no esquema estilo, para poder... estilo, entendeu? Né? Uma coisa mais Tai Chi, e para compor a sua performance e tal, entendeu? Né? Ainda tem que escolher certinho os pares de brinco, se eu vou usar brinco, se eu não vou usar brinco, e tem toda essa questão se pode ou se não pode no regulamento. Mas tem um pouco essa brincadeira, assim, de fazer essa viagem ser um catalisar de coisas que eu já estou fazendo. Que eu acho que é muito diferente, né? De quando você vai a primeira vez, que você vai um pouco assim... O que vai ser depois, eu não sei, né? É diferente de você ir pra China pensando, não, eu vou, mas eu vou é um plano com continuidade com o que eu tô fazendo, né? Então, esse medo das nossas mães, né? Ele vai pra China e não vai voltar? Não, mas a gente sempre volta, sempre continua, um monte de coisa que a gente... Porque não é uma coisa fora da curva, né? É uma coisa que faz parte do trajeto. A gente sempre volta, mas querendo voltar, né? Querendo voltar pra China, claramente. Não, isso com certezamente. Muito bem, muito bem. Bom. É isso, meus queridos. É isso. Gabriel, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Só lembrando aqui que esse episódio é apresentado pela Oficina de Tambor Chinês, Toque da Dança do Leão, projeto patrocinado pela CPFL Energia, com apoio do Instituto CPFL, com a realização da Associação Shaolin Shan e do Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. É isso? Não esqueçam de compartilhar, curtir, comentar... E deixem perguntas aqui no nosso chat. Apareceu aqui nosso Pix, ó. Não esqueçam de incentivar. Eu não sei se pode aparecer o Pix nesse... Pode sim aparecer o Pix, acho que pode. Aparece nosso Pix aí. Não esqueçam de incentivar esse programa em franco crescimento, com novos incentivadores. Franco crescimento, caracas, hein? É isso. Valeu. Boa.